eles estão conversando. O staff do Memphis está de boa. Já tiveram uma conversa hoje. E de repente, a informação que chega é que eles estão conversando de novo. Essa pode ser a maior reviravolta do Corinthians esse ano. No dia depois que aconteceu o caso, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, sentiu a pressão e mandou o recado para a turma do Memphis que se o Memphis quisesse um contrato simples de salário fixo e mais a dívida diluída, ele aceitaria. A nota oficial do clube dizendo que decidiu não renovar, o Memphis Depay dizendo que procurará os seus direitos e tudo mais, isso é uma página passada. O Osmar agora já tá ficando mais saidinho. Por quê? Porque a pressão diminuiu. O primeiro dia parece que o mundo tinha acabado, né? Essa situação toda foi muito grave pro Corinthians. Vocês que acompanharam os últimos vídeos e estão acompanhando o noticiário, vocês já sabem, a repercussão foi terrível para a imagem do Osmar Stabile, politicamente falando, financeiramente também. No dia, começou a pipocar um monte de notícias. Salário de 300 mil, 600 mil, que o Memphis estava indo pro Flamengo, né? Que o Diniz ia deixar o Corinthians, que o Marcelo Paes ia deixar o Corinthians, que o contrato foi registrado na CBF. Um monte de notícia que não tinha nada a ver. Repercutiu mal no elenco, na comissão técnica. Então, tudo isso fez o Stabile reconsiderar. Tudo indica que a relação do Corinthians com o Memphis está muito longe de acabar. O Corinthians alega, vem a informação nova, que se ele quiser um contrato de produtividade, tem conversa. Eu sou a favor. Não mudou o tom. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não aceito mais de 3 milhões por mês para o Memphis. Mas um contrato de produtividade muito me agrada. Imagine o Memphis recebendo por jogar e não recebendo se não jogar. Eu sou a favor. Eu sou a favor. No dia depois que aconteceu o caso, o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, sentiu a pressão e mandou o recado para a turma do Memphis que se o Memphis quisesse um contrato simples de salário fixo e mais a dívida diluída, ele aceitaria. Um salário fixo, nós estamos falando de 27 milhões por ano. Se a gente for dividir 27 milhões por ano, vamos colocar aqui 27 milhões por ano, dividido por 13, 2 milhões e 76. 2 milhões e 76. Bora, Memphis. Só o que acontece? O Osmar agora já tá ficando mais saidinho. Por quê? Porque a pressão diminuiu. O primeiro dia parece que o mundo tinha acabado, né? E aí agora ele já tá pensando o seguinte, se ele quiser me procurar um contrato de produtividade, a gente faz. Eu pergunto para vocês, o Memphis aceitaria? O meu amigo Lázaro, hoje a gente estava numa live no UOL, ele disse que o staff do Memphis está de boa. Não partiu para cima do Corinthians, está com uma relação boa com o staff do Corinthians, que está tratando desse assunto. Já tiveram uma conversa hoje para falar da dívida. O Corinthians apresentou já uma proposta para que o Memphis continue cobrando 42, 43 milhões diluídos em 4 prestações. A conversa foi super amistosa. Sabe por quê também, gente? É só questão de tempo. O fim do sofrimento. Entendeu? Sabe por que eu tô falando isso? Porque no dia começou a pipocar um monte de notícia. Salário de 300 mil, 600 mil, que o Memphis estava indo pro Flamengo, né? Que o Diniz ia deixar o Corinthians, que o Marcelo Paes ia deixar o Corinthians, que o contrato foi registrado na CBF. Um monte de notícia que não tinha nada a ver. O caos, para atacar o caos mesmo. Passou isso aí, não tem nada disso. Tem uma conversa super amistosa entre as partes para tentar agora pagar a dívida. Até porque, vamos falar a verdade, o Memphis não tem culpa nada disso, tá? Eu não tenho bronca nenhuma do Memphis. Nenhuma. O Memphis, cara, se ele quiser, ele sai muito nobre nessa história. Você acha que o Memphis vai sair nobre na história se ele tomar do Corinthians 77 conto e tomar mais 180 de um contrato que ele nem jogou? Cara, ele não tem muito esse perfil. Não é a cara do Memphis fazer isso. Você acha que ficaria bom também para a imagem? Você quer ficar do lado disso? Não. Eu acho que o Memphis renovando, até pela maneira que eu nunca neguei que foi super mal conduzida pelo Osmar Stabile, a renovação do Memphis foi super mal conduzida.
super mal conduzida. Se o Memphis chega agora e fala assim, ó, eles não cumpriram a palavra, mas eu sou sujeito homem, sou Repenhude, sujeito homem, é tudo no meu nome. Se ele fala assim, eles não foram sujeito homem, entre aspas, né, que hoje soa machista nessa frase, mas vamos pensar não sou moleque, né? O Memphis poderia muito bem falar o seguinte, ó, minha parte é aí, ó, 4 vezes aí, filho, vocês não quiserem ficar comigo, mas eu tenho palavra. Cara, isso sairia extremamente nobre da situação. Entendeu? Extremamente nobre. Se eu sou o Memphis, eu fecharia desse jeito. Agora isso aqui é a prova que o Osmar Stabile realmente voltou atrás em relação ao Memphis. Não dá pra descartar uma renovação. Não dá pra descartar que ele permaneça. Tá, Chico, mas isso é muito pouco. Mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. A nota oficial do clube dizendo que decidiu não renovar, o Memphis Depay dizendo que procurará os seus direitos e tudo mais, isso é uma página passada. Isso foi no momento em que o clube realmente tomou uma posição através do seu presidente e única e exclusivamente através dele e que o jogador se manifestou. A partir dali, veio uma avalanche que vocês já sabem. Vocês que acompanharam os últimos vídeos e estão acompanhando o noticiário, vocês já sabem. A repercussão foi terrível. Para a imagem do Osmar Stabile, politicamente falando, financeiramente também, se percebeu que a decisão não foi das mais inteligentes, repercutiu mal no elenco, na comissão técnica, no diretor Marcelo Paz, que ficou exposto, o Stabile expôs o Marcelo Paz, porque ele defendia uma renovação, ele é o cara que está cuidando da parte financeira do clube também, ele foi contratado também para isso, e no momento em que ele defende a renovação, e na hora H o presidente recua, é mais um episódio, né, que expôs o mandatário máximo do futebol, o chefe da pasta, o diretor executivo. Toda essa repercussão negativa, ela também acabou incutindo nos patrocinadores, que também torceram o nariz. Pô, peraí, você não tá podendo contratar, tá com transfer ban, você tem uma grande marca aqui do clube para estampar a nossa camisa, para buscar títulos, para avançar nas competições e esse cara não vai ficar, isso gera um impacto também. Então tudo isso fez o Stabile reconsiderar. Não foi necessariamente um arrependimento, né? A gente falou que ele estava arrependido. Foi que doeu no bolso, doeu na carne, doeu na imagem. Pode se tratar como um arrependimento, mas é muito mais do que isso. É uma crise de consciência do tipo, fiz M e vou ter que tentar recuperar isso. E houve uma conversa. Aliás, estão havendo conversas. Inicialmente dos representantes da diretoria do Corinthians com o jogador, mas agora as partes já estão mais próximas no que tange também o presidente do clube, o Marcelo Paz, né, o executivo da pasta, e o próprio jogador. Eles estão conversando. Mas, de novo, eu não posso aqui dizer para vocês que tá mais perto de fechar ou que tá mais perto de não. Não posso. Não posso. E não posso porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer. A gente estava tratando uma renovação encaminhada porque todas as outras partes assinaram, chegou na hora o presidente recuou. Por uma questão que você sabe, mais política do que qualquer outra coisa. Então, nesse momento, eu não posso dizer para vocês que vai fechar. O que eu posso dizer é que eu nunca vi isso acontecer. O clube anunciou que não iria renovar. O jogador anunciou que ia buscar os seus direitos e, de repente, a informação que chega é que eles estão conversando de novo. Por tudo isso que eu citei para vocês. Então, primeiro, não é normal o que está acontecendo. Já indica que poderemos ter algo em comum. Uma apoteose, uma reviravolta, uma retomada que ninguém imaginava. Muito porque a dívida ela se tornaria impagável, né, de uma maneira imediata e até superior, pela maneira como o jogador poderia acionar o clube. E daqui a pouco, né, você consegue diluir essa dívida, você consegue rediscutir o contrato. O contrato não vai mudar muito, tá? Até onde eu sei, o contrato, essa última versão da minuta do contrato, não vai mudar extensivamente, né? Vai tirar mais aqui, ali. O jogador, cara, chegou no seu limite e o clube, de certa forma, também. Mesmo que com algumas divergências ou com algumas objeções do presidente, cara, o que tem é isso. E todas as partes toparam para que o contrato fosse assinado dessa maneira. Então agora, ficar colocando vírgula ali não vai ajudar. O que tem é que eles estão conversando e a gente pode ter dois caminhos. Pode haver uma conversa para Memphis, olha só,
A gente não vai renovar. A gente tem uma dívida que, ok, seria de 42, mas com multas, juros, encargos, ela se torna 77. Não 180, porque, pô, vamos entrar num acordo aqui para você não pedir os 180, que seria o contrato, esse que você já assinou, mas o presidente não, dos próximos 2 anos e tal, pela quebra de compromisso, como ele citou. Não, vamos entender que a gente deve 77. Vamos entender que a gente deve esses 77. E vamos tentar achar uma maneira de pagar esses 77, para que você não acione a justiça. Vamos continuar com essas parcelas semestrais, mesmo você não jogando por aqui. Ó, a primeira parcela a gente paga em janeiro do ano que vem, depois na metade do ano. Mas tudo bem, a gente tinha combinado os 42, né? Mas vamos pagar os 77, mas até 2030, até, sei lá, nos próximos 5 anos, com alguns gatilhos e tal. Corinthians vai tentar essas duas manobras, ou pagar a dívida que tem com ele para diluir isso e entrar num acordo para que não haja sanção, não haja punição na FIFA, ou a conversa pode ir para o outro caminho. Pode ir do tipo assim, tá, mas peraí, você vai me pagar nesses 2 próximos anos, eu não tenho nenhuma proposta, eu quero jogar no Corinthians. O que tá pegando aí nesse contrato? Ah, tá pegando que não sei o quê, pô, a gente não quer gerar uma nova dívida e tal, tá, mas já existe a dívida, você já vai ter que pagar. Então você tá fazendo um acordo comigo para pagar 77, mas você pode pagar 42. Tá, mas tem o salário. Sim, o salário que é um salário, entre aspas, pagável dentro da realidade de qualquer grande clube, dentro de uma folha de pagamento de mais de 20 milhões de reais. Ou não? Que situação, hein? Pelo visto, essa novela de Memphis e Corinthians está muito longe de acabar. Mas vamos começar uma briga de faca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que renova? Você acha que não? Você acha que o Memphis vai atrás dos direitos dele? Comenta aí a sua opinião. Mas antes de tudo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal para fortalecer o seu camarada aqui. Um abraço e até a próxima.